Sérgio Feitosa para mais uma videoaula de filosofia. Para você que está se preparando para o Enem ou demais provas de vestibular, as quais filosofia possa servir como suporte da sua aprovação. Nesta videoaula, vamos falar sobre aquele que é considerado o expoente máximo entre os escolásticos, verdadeiro gênio da metafísica, um dos maiores pensadores de todos os tempos, Tomás de Aquino, aquele que elaborou um sistema de saber admirável, tanto pela transparência lógica da sua filosofia, como também pela conexão orgânica que ele estabelece entre as partes e pela sua índole bem mais aristotélica do que platônico-tomista. Esta segunda veio a ser a tônica de praticamente todo o pensamento medieval até então. Tomás de Aquino nasceu no seio de uma família um tanto abastada. Ele nasceu em Roccasecca, ao sul do Lácio, em 1225. Pela linha materna, ele era de ascendência normanda. Sua mãe, Teodora, era de ascendência normanda. Pela linha paterna, italiano. Seu pai, Landolfo, era o conde de Aquino. Ele até a infância vai viver com a família e aos 5 anos ele é enviado para o mosteiro de Monte Cassino, onde ele vai estudar. A família quer dar a ele assim uma vocação religiosa, mas depois, por questões políticas, ele vai, por volta dos seus 14 anos, estudar na Universidade de Nápoles, de onde ele vai sair com um plano na cabeça, que é se unir à ordem dos pregadores dominicanos, ao que a família então resiste. Aquino, numa espécie de fuga que ele promove para Paris, para poder se unir aos dominicanos, sua família o faz prisioneiro, e aí há momentos muito tensos na vida dele, porque ele é resoluto nessa decisão de ser dominicano. Ao que depois de muitas idas e vindas, a família vai aquecer e ele então consegue fazer essa migração para Paris, onde ele vai estudar e conhecer pouco tempo depois seu grande mestre Alberto Magno, com quem ele vai para Colônia, na hoje Alemanha, e ali ele aprofunda os seus estudos. Lendas à parte, há um momento em que Alberto Magno vai dizer aos seus alunos, que chamavam o Aquino de boi mudo, depois de um momento em que ele percebe a grandeza de Aquino, que aquele rapaz, a quem chamamos de boi mudo, diz Alberto Magno, vai dar um mugido tão forte que o mundo inteiro vai escutá-lo. Depois que ele passa esse período em Colônia, Aquino volta para Paris, onde ele vai aprofundar mais seus estudos filosóficos, teológicos, e chega a ensinar em Paris. Ele vai ser professor universitário e fica ali mais ou menos até 1259, quando então ele deixa Paris e começa uma série de viagens pela Itália, em Nápoles, em Orvieto e em Roma, onde a convite do Papa ele vai ser uma espécie de professor lá em Roma, o que ele já era de fato, mas depois ele volta a Paris num segundo momento como professor, e aí vai haver uns embates muito fortes com franciscanos que vão questionar essa onda de aristotelismo que há na teologia europeia e de averroísmo. Então o Aquino vai ter esse choque com esses clérigos, porque a linha do Aquino é exatamente essa: tornar o cristianismo cada vez mais aristotélico, ou de repente o aristotelismo cada vez mais cristão. Porque em síntese, pessoal, é esse o fundamento do pensamento tomista. É estabelecer uma ligação forte entre o cristianismo e a lógica aristotélica. Depois então ele vai para Nápoles, onde ele vai praticamente encerrar os seus dias, porque a convite do Papa ele vai para Lyon participar de um concílio, mas nesse
intervalo de tempo, ele vai morrer em 1274, aos 49 anos de idade, deixando aí uma grande obra para nós todos, entre as quais sua grande Suma Teológica e a não menos importante Suma contra os Gentios, além de uma grande e vasta obra que ele vai nos deixar. Pessoal, muito se tem questionado se a filosofia de Aquino seria algo distinto da teologia. É bom começarmos salientando que o objeto primário do pensamento de Aquino é Deus, não é o homem nem é o mundo. Até porque para Aquino é somente no contexto da revelação divina que é possível raciocinar sobre o homem e sobre o mundo. Então, existe em Aquino uma filosofia com uma configuração, uma autonomia, só que como preâmbula fidei, quer dizer, como um preâmbulo de fé. Na verdade, essa filosofia do Aquino, ela não vai conseguir explicar nem dizer tudo, razão pela qual, então, podemos afirmar que ela vai ter que ser integrada com a teologia, porque a teologia é que vai oferecer solução para questões que a filosofia não consegue. Assim, pessoal, podemos dizer que em Aquino a fé serve para melhorar a razão. A teologia serve para melhorar a filosofia. Nesse sentido, a graça, ela suplanta, mas ela não substitui a natureza. Essa perspectiva, entendam bem, tá? Para Aquino, a filosofia e a teologia, elas não são distintas, porque elas tratam da mesma questão, Deus, o homem e o mundo. Mas há essa diferença de a filosofia oferecer um conhecimento imperfeito, que no caso a teologia vai retificar. Agora é bom salientar que para o Aquino, obviamente, a filosofia ela tem a sua importância porque as verdades partem da razão, que é o que vai estabelecer uma união na teologia. O discurso teológico ele é tanto quanto mais forte, quanto mais fundamentado na razão. Então, assim sendo, pessoal, podemos dizer que, do ponto de vista filosófico, a grande sacada do Aquino é estabelecer uma diferença entre ente e essência. Como assim? Para o Aquino, pessoal, o ente é tudo aquilo que existe. Ente é tudo aquilo que existe. Esse ente ele pode ser lógico, que é tudo que está em nossa mente, é um conceito, e aí essa função do ente enquanto conceito é estabelecer uma relação entre conceitos, mas também existe o ente que ele chama de real, que é extramental, que é tudo aquilo que está fora da nossa mente. E aí para o Aquino, pessoal, nem tudo aquilo que é conceitual vai ter um correspondente na realidade. Aí é o seu famoso realismo moderado, que tanto vai tomar lugar na famosa querela dos universais. O Aquino vai estabelecer, pessoal, nesse sentido que na sua filosofia, na sua ontologia, na sua metafísica, esse ente real é preciso que entendamos que se manifesta tanto em Deus, e aí Deus para o Aquino é o ser Deus e a essência de Deus são uma coisa só, mas tudo aquilo que resta, a criatura, o homem, o mundo, enfim, eles não têm essa relação necessária entre o ser e a essência. Deus é, o mundo, porém, tem Deus. O mundo, porém, tem ser. Segundo Aquino, a nossa existência é contingente. Passamos por mudanças. Nem sempre aquilo que somos agora seremos necessariamente depois. Então, essa nossa existência, na medida em que ela é contingente, ela passa por mudanças, ela é questionável. Então, o homem e o mundo não necessariamente são, haja vista que a sua existência é finita, diferentemente de Deus, que sempre é. Nesse sentido, pessoal, o Aquino ele vai revolucionar a teologia, aplicando aí diretamente o pensamento do Aristóteles,
onde ele propõe as 5 vias ou 5 provas da existência de Deus. A primeira via é a via do movimento. Ele diz que tudo se move. Agora, não podemos entrar numa onda infinita porque aí não faria sentido. Então existe um primeiro motor que a tudo move. E esse motor imóvel, seria Deus. A segunda via é a causalidade. Tudo que existe tem uma causa. E um ser não pode ser a causa dele próprio. No mesmo raciocínio do movimento, a causa primeira de tudo seria Deus. Depois nós temos o princípio da contingência, ou via da contingência. Deus é necessário. Deus necessariamente existe. Deus não muda. Todo o restante é contingente, muda. Depois temos a via da gradação, ou dos graus, onde ele afirma que tudo que existe tem um grau de perfeição, mas nada é tão absoluto quanto Deus. E a quinta via, ou quinta prova, é a via da finalidade. Nós temos uma finalidade, um finalismo, e esse finalismo é Deus. Aquino também vai dizer, pessoal, que na sua teoria do direito existem leis a que devemos observar, respeitar, obviamente. E entre essas leis há a lei divina, que está acima das outras leis. Essa lei divina é uma lei absoluta, contra a qual nada pode estabelecer. Aí abaixo dela viria uma lei eterna, que é uma lei racional de Deus em tudo que existe. Nós teríamos na sequência uma lei natural, que é uma lei a que os homens devem observar, porque ela está em tudo que existe também, é uma lei racional dos homens, e temos a lei humana, propriamente dita, que é a lei jurídica, é a lei escrita, é o direito positivo, onde o Aquino vai dizer, entre outras coisas, que devemos obedecer a um Estado forte, centralizado, mas que possa garantir o bem comum. Então, na sequência, lei divina, lei eterna, natural e lei humana. E assim fechamos essa videoaula sobre o pensamento desse grande filósofo e teólogo medieval que é Tomás de Aquino. Espero que vocês tenham compreendido bem nossas dicas e espero, de minha parte, que vocês possam então fazer muito bom uso dela, se possível deixar aqui o seu like e aprofundar ainda mais os seus estudos em filosofia. Estudar faz sentido.